Meus queridos, eu estou aqui para falar para vocês, antes da gente começar a aula em si, que a gente está junto nessa. Eu preciso que vocês me ajudem também. Os professores da Anhanguera estão tentando disponibilizar para vocês todo o conteúdo. É lógico que nós vamos errar muito, porque isso também para nós é uma coisa nova. Mas eu preciso que você possa nos ajudar. É difícil a situação do país, é difícil a situação do mundo. Mas esse não é o momento de caçar as bruxas, é o momento da gente se unir e tentar resgatar o que nós pudermos do nosso semestre. A gente precisa disso. Tanto nós como professores e vocês como alunos. Vamos tentar juntos fazer isso. Acho que se a gente trabalhar em equipe, as coisas vão dar certo. Não desanima, não desiste. Tá difícil para todo mundo e ainda vai ficar mais difícil, eu tenho que dizer. Mas eu conto com a colaboração de vocês e, por favor, contem com a minha também. Meus queridos, hoje nós vamos ver a história da educação infantil no Brasil. Quando a gente vê o assistencialismo e o improviso, a gente lembra das creches, da questão da pré-escola. Quando você lembra da questão da pré-escola, você lembra da faixa etária de 0 a 5 anos, onde as crianças precisavam ter um lugar para receber os filhos. Aí entrar a questão das indústrias, das creches. Antes, o atendimento das crianças era feito pelo Ministério da Saúde, o Serviço Médico Assistencial. No Brasil, em 1988, a Constituição Federal cresceu e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, se fez prevalecer. Aí as instituições começaram na base legal de estruturar propostas pedagógicas nas quais pudessem fazer com que os professores discutissem situações. Aí o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, em 98, fez com que a Base Nacional Curricular se tornasse mais forte. Aí, o que aconteceu? Nessa concepção clara, aí você tinha a creche, você tinha a pré-escola, você tinha a escola e a estrutura dos currículos escolares. Esse currículo ele teve um elemento principal na proposta pedagógica. Por quê? Porque os eixos centrais de cuidar e educar foram salientados e aí foram usados como norteadores do projeto político pedagógico. Por quê? A sustentação desse currículo era importante para que esse projeto político-pedagógico ficasse preemente na educação infantil. Até as brincadeiras, que parece uma coisa tão simples, para a criança é coisa séria. Ela precisa lidar na escola com esse eixo organizador de conceitos do brincar. O professor, ele precisa se interagir de forma que a criança veja que existe uma ligação, uma simetria com cada tarefa que ela faz na escola, mesmo que seja brincar. E isso é que diferencia a qualidade e o serviço de um professor. Dentro de sala de aula, a criança vê vários aspectos nos quais ela começa a trabalhar brincando, adquirindo comportamentos em cima de atividades que são propostas pelo professor para que ela possa descobrir o mundo através de novas situações que muitas vezes são propostas pela brincadeira. É muito importante você, professor, lidar com isso, porque quando você pensa nessa estrutura, você pensa no playground, você pensa na aula de pintura, você pensa no teatrinho, você pensa em todas as atividades que você faz, mas que tem que ter um sentido. Nesse sentido, a criança precisa ver para onde ela vai, o que ela vai descobrir montando um bloco, derrubando um cone, fazendo construções nas quais o cognitivo dela começa a descobrir situações diferentes. Isso é importante. A criança começa a descobrir seu mundo a partir dessas tarefas que você, professor, dá. Até mesmo uma brincadeira inconsequente no pátio.
as brincadeiras de recreio dirigido, as brincadeiras nas quais a criança faz individualmente, porque dependendo da faixa, de 0 a 5 anos, é algo que nós temos que respeitar muito, o egocentrismo. Isso faz com que a criança saia um pouco desse mundinho para tentar outras formas de conhecimento. Aí cabe ao professor canalizar esses eixos observadores e fazer com que a criança descubra o novo. Aí fica muito mais fácil de ensinar. Com isso, a educação infantil ela tem um espaço próprio. Esse desenvolvimento humano ele cria características fundamentais para o profissional. Esse olhar crítico faz com que se tenha uma realidade melhor, os conhecimentos da formação integral da criança, nas faixas etárias hereditárias. Quando você lida, por exemplo, com características do brincar em relação a todos os pensadores da educação que você já estudou. Eu espero que esse toque tenha sido essencial para você. Qualquer coisa, me procura, liga para mim, a gente está junto nessa. Eu preciso que vocês estejam comigo também. Um beijo no coração, até o próximo encontro.